Fala, turma! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso CTcast. Hoje, né, com o episódio número 13, Fogueiras Acesas, Saúde em Alerta, como uma boa gestão pode ajudar a salvar vidas nos festejos juninos. E conosco hoje, né, Dr. Bruno Sintra, ele que é uma referência em cicatrização, uma referência em queimaduras, cirurgia plástica, né? Descobri recentemente que operou a minha esposa e a família dela toda. Nem sei se ele sabia disso, mas se lembrava, né? Porque já faz algum tempo. Mas é uma referência, cara. Foi meu professor na faculdade também, uma honra ter sido aluno dele. E, claro, vai falar com a gente um pouquinho sobre gestão, falar um pouquinho sobre os cuidados, né, nos festejos juninos. E como isso tudo pode fazer muita diferença na hora de um acidente, na hora de um trauma, porque a gente tem que lembrar, né? É tempo de celebração, fogos, festas, fogueiras, mas muito cuidado e muito alerta. Seja muito bem-vindo, doutor Bruno. Um prazer você aqui comigo. Obrigado, meu amigo. Um prazer, agradeço o convite. Prazer estar conversando contigo essa noite. Né? Olha, normalmente a gente sempre, é claro, né? A maioria dos meus convidados aqui eu conheço todos, conheço a história, já acompanho de longa data, mas a maioria do público não conhece. Então, assim, hoje você é referência técnica lá, responsável técnico pela unidade de tratamento de queimados do USE, né? Recentemente fez o processo de habilitação em transplante de pele, né? Então, é o primeiro do estado habilitado em transplante de pele? São pouquíssimos centros de queimadas no Brasil habilitados. São 5 só e a gente hoje é um dos 5. Então é um orgulho danado para a gente de lá e para o uso de maneira geral, né? Para o estado, né? Sim, claro. E não é só orgulho, né? Com orgulho vem a história, porque não foi do dia para uma noite isso daí. Sim. Então fala um pouquinho quem é o Dr. Bruno, como é que foi essa formação, como é que entrou pro mundo da gestão, como é que surgiu essa paixão por cicatrização, por cuidados com a pele, e claro, obviamente, depois da cirurgia plástica, né? Amigo, na verdade, assim, eu desde criança, eu sempre quis ser médico, na verdade, assim, acho que criança tem seus momentos, né? Então, quando eu perguntava, eu queria ser médico ou astronauta, médico ou bombeiro, médico, mas sempre estava médico. Então, foi um curso natural da vida, entrar na faculdade de medicina. E na faculdade de medicina, metade eu já sabia que ia ser cirurgia mesmo, e depois eu me bandiei pro lado da cirurgia plástica, que realmente é uma paixão, assim. Eu brinco com os meus alunos que eu não consigo entender alguém fazer medicina e não fazer plástica, né? E cicatrização é porque eu gosto de pesquisa. Eu tenho um lado de pesquisa importante e cicatrização tem uma linha de pesquisa muito vasta. Então, aí juntou-se vontade de pesquisa, vontade de operar, a cirurgia plástica caiu como uma luva, né? Porque queimaduras tem tudo a ver com cicatrização, talvez seja a cicatrização mais difícil de maneira fisiológica para acontecer. E a cirurgia plástica estética mesmo, a gente sabe que uma das principais causas de insatisfação é a cicatriz inestética, né? Cicatriz ruim, hipertrófica, queloide. Então aí casou bem direitinho cirurgia plástica estética, reconstrutiva e cicatrização, que é um estudo muito amplo, né? Os queimados estão envolvidos nesse processo desde o início, né? E esse envolvimento com a gestão, né? Claro, com a responsabilidade técnica, que não deixa de ser, claro, ali um papel importante de gestão, de comandar, liderar uma equipe, às vezes, dentro desse aspecto específico, né? Foi uma necessidade, depois essa necessidade foi crescendo, foi aumentando. E a gente vai falar de outra coisa, né? Que semana que vem tem o curso de atualização, né, de cuidados dos queimados lá no Hospital de Urgência de Sergipe, que acontece já tem quantos anos? Olha, eu tô de referência técnica lá já há mais de 10 anos e desde que a gente entrou foi um projeto que a gente implementou e não parou mais. Então, não sei ao certo, mas mais de 10 anos certamente. Eu fui ano passado, né, naturalmente. Esse ano já recebi o convite e vou fazer meu esforço para estar lá novamente. Você falou aí de tratamento, né? E tem uma frase bem conhecida de um dos médicos famosos, né? O Dr. Drauzio Varella, que a prevenção ela é sempre mais eficiente que o tratamento. E quando a gente fala, claro, em corrigir cicatrização, em um tratamento estético para uma cicatriz, por exemplo, inestética, a gente está falando de algo que vem pós o fato, né? Não algo que vem anterior ao fato. Então, dentro desses festejos unidos, desses períodos de São João, vem São Pedro agora, né? O que é que você acha que aumenta tanto o risco de trauma, o risco de queimaduras
para um público em específico ou para um público em geral? Olha, se a gente pegar uma estatística, a maior causa de queimaduras no planeta, em qualquer faixa etária, é escaldadura, é líquido superaquecido. É a criança que puxa água quente ou acidente quente. com óleo, né? Essa é a causa. Acidente de trabalho, o pessoal trabalhando em cozinha. Sim. No Nordeste, a gente tem a fatia importante dos festejos juninos, né? Se pegar, por exemplo, olha, eu não vou saber os números assim precisamente, mas o ano passado a gente internou perto de 200 pacientes com queimaduras e desses aí certamente um terço é proveniente de fogos de artifício, né? E neste período, né? E nesse período. Então a gente acaba atendendo aí um terço do público aí entre fim de maio e metade de julho, né? E é totalmente evitável, né? Então não é só a prevenção, é a questão de educação, né? Eu falo sempre no curso de 10, eu vou falar que eu começo assim, eu gostaria de estar desempregado nesse setor, porque a queimadura é uma patologia que é completamente evitável. Sim. No mundo real não existiria queimadura, porque você usa equipamento de proteção para trabalhar, as crianças não estão soltas na cozinha enquanto está se fazendo comida, não vai se ter homicídios e suicídios com álcool, etc. Então, queimadura talvez seja uma das doenças mais preveníveis. Tanto que se pegar os países de terceiro mundo, a incidência de queimaduras graves é muito mais alta. Sim. 90% das mortes por queimaduras estão nos países pobres. Então, a gente vê que é uma diferença abissal. Então, prevenção é tudo e educação é tudo. Se a gente pegar os dados do Centro de Queimados antes desses cursos de atualização, porque os cursos de atualização, para o público que não sabe, a gente junta praticamente representantes de todos os hospitais regionais do estado. Somos um estado pequeno, então isso é possível de ser feito do ponto de vista de gestão. Sim. E desde o primeiro curso não adianta fazer o curso para o USE. O USE não precisa vir no curso, porque o USE tem a UTQ. Qualquer problema, a gente vai internar no centro de queimadas. Eu quero que venha no curso o pessoal de Itabaiana, de Lagarto, de Capela, de Propriá, de todas as regionais, porque esse público a gente precisa passar o que há de novo no tratamento, como conduzir, o que deve ser encaminhado para o hospital de urgências ou não. E por incrível que pareça, os números de queimaduras vêm caindo drasticamente, mesmo sendo tão alto ainda, mas já foi infinitamente pior. Sim. Então aí foi gestão de informação e educação médica, que naturalmente se transmite para a educação populacional, né? Que não deixa de ser, na verdade, uma prevenção, né? Ou trabalhar numa faixa da saúde que é a atenção primária, né? Se você ensina a criança, ela não vai se queimar. Sim. Isso é típico se pegar gerações, se pegar a geração, por exemplo, dos nossos pais, eles iam à praia com um bronzeador. Era o típico. Sim. Minha mãe vai à praia com bronzeador. A nossa geração é a geração que começou a usar protetor solar. E você pega a geração dos nossos filhos, não existe para ir à praia e à piscina sem passar o protetor. Ela traz o biquíni e o protetor solar. Sim. É quase tão óbvio quanto escovar os dentes. Isso é educação. Por isso que a gente bate tanto, junto com as ligas acadêmicas que temos aqui no estado, de trabalho em escolas, seja públicas ou privadas, de educação da população. Sim. É mais importante ensinar a criança que o adulto. O adulto já tem seus vícios, a gente consegue também trabalhar, principalmente o pessoal laboral, de EPIs, etc. Mas trabalhar com a criança é fundamental. E o que tu falou é importantíssimo, porque queimou não tem jeito, a cicatriz é para o resto da vida. Sim. Pode ter o melhor cirurgião plástico, o melhor curativo, o melhor tratamento auxiliar. Não tem tratamento para cicatriz definitiva. Ela vai ter uma cicatriz, pode até ser melhorada. Sim. Mas a cicatriz vai estar ali. E a marca é o trauma, o fator psicológico é para sempre. Sim, né? Até porque numa lesão mais grave, numa lesão mais extensa, a gente primeiro se preocupa muito com a funcionalidade, né? Exatamente. Vai se preocupar com a estética em segundo plano. Vai manter a parte motora funcionando bem, manter toda a funcionalidade, né, do órgão, do tecido, do sistema, o que for. Mas pensando nisso em primeiro plano, né? Sim, mas então a gente trabalha isso. Primeiro, um grande queimado, a grande preocupação é mantê-lo vivo, deixá-lo vivo. Depois a gente entra na parte de funcionalidade. O que esse cara o que a gente vai ajudar na vida dele? E depois vem a parte estética,
que não deixa de ser importante, principalmente quando a gente tem uma gama grande de mulheres que se queimam, de crianças que se queimam. E às vezes uma queimadura de face, uma queimadura de couro cabeludo tem repercussões para o resto da vida, né? Importantíssimas psicológicas, né? Traumas. Talvez o trauma psíquico seja pior que o trauma físico, na grande maioria dos queimados de proporção grande, né? Sim, as pessoas revivem muita experiência, né? Então a dor, ela passa a ser não só mais física, né? E passa a ser uma dor experimental, né? Da experiência que ele viveu. Eu tava conversando, engraçado, uma coisa que eu tava conversando hoje, falando sobre traumas de gestação, né? Algo que não tem muito a ver, mas a mãe, quando ela tem um trauma de gestação, 1, 2, 3, às vezes, né? Aborto, alguma complicação na gravidez, óbito fetal, por exemplo, ela carrega uma dor muito grande para os próximos, né? E isso vai fazendo com que ela tenha preocupações mais frequentes, cada vez mais. Talvez seja muito parecido, né? Para quem tem um trauma físico. Cara, são curiosidades. O trabalhar com queimaduras e é interessante até do ponto de gestão, a gente conseguiu há alguns anos que, por exemplo, as equipes de enfermagem não rodiziassem por todo o hospital, que é uma prática, né? Porque nem todo mundo gosta de trabalhar com queimados. Isso vale para o médico, para o enfermeiro, fisioterapeuta e tal. E a nossa equipe é uma equipe já antiga, uma equipe de muita prática, o que é ótimo para o serviço. Mas nem todo mundo está adaptado a isso, porque tem particularidades do queimado que muitas vezes o pior momento do queimado é a hora que ele vai para casa. Porque se a gente imaginar uma garota como a gente teve ano passado, que com uma queimadura de quase 40%, uma garota de 14 anos, com uma queimadura extensa em região de mama, em couro cabeludo praticamente queimado, ou seja, ela não vai ter mais cabelo, uma queimadura de face, e ela recebe alta, ela vai enfrentar o mundo de uma maneira pior do que ela enfrentou antes. Porque agora ela tem uma série de cicatrizes que não vão ter uma melhoria substanciosa, né? Tanto que o centro de queimados é interessante, as pessoas não sabem porquê, mas você vai nos quartos de centro de queimados e não tem espelho, né? Porque a ideia é que o paciente não se preocupe com isso naquele momento. Passa essa parte, depois a gente vai trabalhar o psicológico depois. Mas é para o resto da vida, por isso bate a prevenção, é o melhor dos tratamentos no queimado, isso é perfeito. Não deveria existir queimaduras. Mas aí quando você pega do festejo junino, a gente tem que começar a botar um pouco a mão da consciência da nossa cultura local, né? Para a gente que trata queimada é inacreditável, e agora é a parte que o pessoal dos fogos de artifício me odeia, mas é inacreditável soltar fogos. É inacreditável para a gente que trata queimado e que a gente disse que o ano passado só por fogos 80 pessoas se queimaram e são queimaduras graves. É inacreditável. Acho que os fogos de artifício, não fiquem bravos comigo, isso tem que existir, mas para profissionais que trabalhem com isso, quase artistas, entendeu? Então, quer fazer uma guerra de espada, artistas fazendo, mas não a população, eu e você pegar uma espada eventos, e fazer. Né? Não, exato. À distância, automático. Ganha sua grana, seu dinheiro, um trabalho honesto, como os artistas do forró que fazem o seu pé de meia nessa época. Seus shows pirotécnicos, né? Deveriam ser os shows, mas não liberado para a população. Tem que se haver uma lei contra isso. Porque, veja, se você junta fogos de artifício, que na verdade é uma pólvora com a faísca, você vai botar algo para explodir, é uma bomba, literalmente. Criança, fogueira, pais, muitas vezes alcoolizados, com música alta, não tem como dar certo essa combinação, vai dar errado. E as crianças são muito vítimas, entendeu? Porque vai soltar uma bomba, se queima, não tem fogos inócuos. Mas só chuvinha. A gente teve um caso há uns 5, 6 anos, uma criança de 12 anos que morreu. Infelizmente, morreu por queimadura de chuvinha. Chuvinha, se você parar para pensar, é um bambu socado de pólvora que alguém bota fogo e a criança fica brincando. Sim. Só que uma brinca com a outra, os vestígios de chita são altamente inflamáveis, a criança toca fogo, barulho, até alguém ver o que está acontecendo, é complicado. Então, fogos têm que ser proibidos, e esse papo de tradição é algo que tem que cair. Sim. A geração dos nossos pais era a tradição fumar.
Hoje a nossa geração não fuma. Infelizmente, a geração abaixo da gente está voltando a fumar. Cigarro eletrônico. Né? Exatamente. Pior ainda. Então tem que parar. Era tradição fumar em hospital. Você não pegou essa época, mas eu era interno e os médicos fumavam no hospital passando visita. Isso é cultural. Fumava em avião. Na Espanha não matavam os touros naturais. Hoje não se mata mais. As coisas têm que evoluir. E eu acho que a gente no Nordeste, muitas capitais estão evoluindo. O Sergipe precisa evoluir nisso fogos de artifício para pessoas especializadas. Já evoluiu, porque você pegar ali na orla, né, nos grandes palcos de forró, é proibido fogos, né? É excelente, tem que alastrar um pouco assim, mais não isso. sei se é uma percepção minha também, né? Eu confesso que ultimamente eu tenho aproveitado cada vez menos o São João e o São Pedro, claro, mas a gente tende a ver menos fogueiras na rua hoje, né? Não sei se pode ser uma percepção mais pessoal minha e tal, mas eu acho que talvez tenha sido uma tendência, né? Assim, antigamente, eu acho que também passando ali pelas barracas de fogos, a gente tem visto menos barracas de fogos. Eu acho que talvez em algum momento essa educação, porque a gente sabe que no Brasil a cultura leva tempo, né? Vai chegando e a mudança vai, a própria geração mais jovem, que é uma geração muito mais tecnológica, vai abrindo interesses para outras coisas, vai perdendo um pouco disso, né? Não percam a tradição do São João, né? Do forró, da comida típica, da dança, da quadrilha. Mas a questão dos fogos precisa ser remodelada, né? Já melhorou muito, tem que ser falado isso. Mas a gente ainda deixa muito a desejar. A gente tem que virar essa página dos fogos. Como coisa que era cultural, era terrível, era balões. Sim, barco de fogo, né? Na minha infância, eu lembro de na escola a gente fazer o balão. Veja como é. Hoje é cadeia se você fizer um balão. Então as coisas mudam para melhor. A questão do balão foi para melhor. Acho que os fogos a gente pode tornar uma coisa assim muito especial, um barco de fogo, uma guerra de espada, uma coisa bonita de se ver, mas com profissionais que saibam fazer. Não levem toda a segurança, adequado, algo mais para um público mais restrito. Com certeza. Agora tem uma coisa interessante que você falou aí, que, claro, o tema central do podcast aqui é gestão, tecnologia, inovação, sempre dando um pulinho para dentro da saúde. E você falou de uma reorganização para as equipes, né, por evitar que a equipe de enfermagem, por exemplo, rodiziasse, né, justamente pela experiência, pela expertise de trabalhar com esse público em específico, que é o público queimado. E como é que é a gestão, né, dessa unidade de queimados, do atendimento a esse público de queimados? Claro, né, o Hospital de Urgência de Sergipe é referência no atendimento desses pacientes, né, você já falou aqui, mas obviamente que outros lugares também devem atender pacientes queimados. Como é que é essa gestão, né, desses centros, ou especificamente da unidade de tratamento de queimados, para se organizar para esse período? Olha, há muitos anos que a gente já está no centro de queimados, e quando, foi até uma pergunta que eu não respondi, como eu caí na gestão, mas foi literalmente isso, eu caí na gestão. Eu sempre, cirurgião plástico com o maior orgulho do mundo, tratava queimados com o maior orgulho do mundo, nunca quis só fazer estética. Eu acho que a parte reconstrutiva me dá mais vontade de fazer estética de uma maneira diferente, pensando muito no paciente, não só no resultado, né, físico. E eu trabalhava com queimados e naturalmente houve-se esse ato de, poxa, tem que uniformizar porque é uma portaria ministerial que você tem que ter uma referência técnico-administrativa, obrigatoriamente é um cirurgião plástico, e eu realmente era o que estava mais à frente das coisas, naturalmente, oficialmente eu virei, e aí a gente, tudo bem, então agora vamos reestruturar. Então, a primeira coisa que a gente fez foi tentar pegar pessoas. Quem daqui quer continuar aqui? Porque eu sei que não é fácil tratar o queimado. Anestesista, cirurgião, enfermagem, fisioterapia. Quem quer? Vocês querem? Então, vão para dentro. Vamos resolver isso. E a gente pegou pessoas que realmente tinham essa paixão pelo queimado, e o importantíssimo do centro de queimados, isso não é da boca para fora, e tu conhece lá, tu já viu, é a multidisciplinaridade lá é total. Sim. Tanto que na nossa visita hospitalar, que a gente faz algumas vezes na semana, a gente passa como uma procissão. Participam cirurgiões plásticos, enfermeiros, clínicos, pediatras, residentes internos de faculdade de medicina, fisioterapia, nutrição, fono, assistente social,
Vou esquecer de alguém, peço desculpas. Nutrição, acho que já falei. Psicologia. É quase ao vivo, né? Mas dá para lembrar daqui a pouco. Até o pessoal da limpeza participa, porque todo mundo tem sua visão sobre o que a gente pode melhorar do paciente. Então, a ideia de gestão de pessoas é mostrar que todo mundo tem sua importância no seu quadrado. Há quadrados que um vai participar mais que o outro, naturalmente, né? O médico tem uma importância definidora de diagnóstico e tratamento. A enfermagem tem uma importância na ação, no tratar, no trocar o curativo. E a gente vai conduzindo isso da melhor forma, né? E a equipe é muito boa. Eu tenho o maior orgulho da equipe do Centro de Queimados. É uma equipe que está lá há bastante tempo, com números bons. Eu acho que é uma parte do hospital que a gente tem bastante orgulho de trabalhar, né? E lógico, hoje, uma vez que você institui os processos, eles começam a funcionar naturalmente. Hoje o nosso trabalho é basicamente aparar arestas, né? Sim. Que infelizmente ocorrem sempre. Mas hoje a gente já tem protocolos para praticamente todos os desvios. Então a gente só vê, olha, é assim que funciona, a gente resolve. E estamos no trabalho de fazer uma atualização constante dos protocolos de atendimento, né? Sim. O aparar arestas, né, que você fala, é engraçado, que eu digo sempre para o pessoal, olha, problema na saúde sempre vai existir, né? Não existe processo 100%, e naturalmente, à medida que você melhora a qualidade ou a eficiência de um processo, a tendência é que você queira melhorá-lo ainda mais, ou promover outros processos que vão naturalmente trazer mais problemas. Então é algo extremamente comum, né? A gente está sempre fazendo essa revisão de processos, esse ajuste mais fino, né, da ponta, e ainda mais numa equipe, né, que já trabalha há tanto tempo junto, que entende ali a participação de cada um, né? Tive o prazer de ajudar na condução de um paciente lá, e é interessante como no momento das discussões multi ali, todo mundo sabe o que tem um paciente. Há um interesse muito grande em todo mundo participar daquele momento de discussão, né, de conferência familiar ali com os familiares. Isso é muito bacana, né? Às vezes você não vê isso, né? Esse interesse ser mais ativo, né? Às vezes você vê isso como um interesse mais passivo. Lá é realmente o pensamento da visita, a gente resolver, porque o paciente, e eu esqueci acho que de mencionar, mas o paciente ele é muito social, tanto que a assistente social, as meninas que trabalham com a gente, tanto a Andresa quanto o Joelma, são sensacionais, porque a parte social que eu falei dessa criança de 14 anos, essa criança de 14 anos, a gente não pode simplesmente dar alta hospitalar, não é uma questão só médica. Quem vai dar um amparo social? Então, a assistência social é uma profissão que eu acho tão subvalorizada no nosso país e deveria ser uma das mais importantes, ainda mais nos hospitais públicos, porque o pessoal de assistência social, eles fazem uma interlocução tão grande com os domicílios, com os postos com as unidades básicas de saúde, quem vai fazer o curativo, quem vai cuidar, essa criança vai para casa de quem? Com a rede, né, de um modo geral. Exato. Com a rede de atenção à saúde, de um modo geral. Numa visita, a participação é ativa. Já teve muitos casos de eu querer dar alta e dizer, olha, gente, vamos dar alta para seu João, é um exemplo. E a assistente social diz, doutor Bruno, veja, seu João não dá para dar alta, porque seu João não tem para onde ir, é um morador de rua, precisa arrumar um abrigo. Então é fundamental. E a gente escuta todos os lados, fisioterapia, nutrição, enfermagem, nem se fala. Acho que o segredo do bom centro de queimados, eu percorro vários no Brasil, é isso, né? Sim. É tentar valorizar os seus profissionais da maneira que eles merecem ser valorizados. Inclusive, para reforçar o que você está dizendo, esse paciente era um paciente que também tinha demanda social. Exato. Esse paciente era um paciente que a gente estava tentando instituir ali um plano de cuidados, e era um paciente para o SAD, né? E quem faz a interlocução com o SAD é o serviço social, né? O SAD, né, para quem está acompanhando aí, é o serviço de atenção domiciliar. Exatamente. Tá? Então, é extremamente importante e, como você falou, são profissões que às vezes estão ali integradas à assistência, mas que são muitas vezes bem subvalorizadas, né? São menosprezadas de um modo geral, mas que tem uma relevância gigante, né, para o funcionamento do serviço. Antes da gente, né, dar continuidade e falando de importância, queria fazer um agradecimento aqui à Unicred, né, parceira do podcast, patrocinadora do podcast. Sem a Unicred a gente não estaria aqui com tanta desenvoltura. E sua saúde financeira pede a Unicred. Não sei se você já conhece a Unicred, fica o convite para ir lá conhecer, mas é uma cooperativa premium, né? Já tem mais de 30 anos no mercado, está voltando para Aracaju com força total aí, e claro, com vários produtos, inclusive campanha
mais prêmios, quem coopera conquista. É uma campanha que qualquer serviço assim da integração do capital social, você vai ganhando prêmios e vai ganhando chances de concorrer, né? Números da sorte, e vai concorrendo a BMW, celular, etc. Então, muito obrigado, Unicred, pelo apoio, tá? E, claro, já falando de saúde financeira, a gente sabe que o tratamento de queimados é um tratamento naturalmente caro, né? É um tratamento que requer bastante recurso, né? Por exemplo, esse paciente que eu citei aqui era um paciente que estava sendo cuidado basicamente como um paciente de cuidado de terapia intensiva, né? E mais os cuidados, né, específicos para a pele, etc, etc. E durante esse período, essa demanda naturalmente aumenta. Sim. Como é que é essa gestão de recurso? Como é que é essa predição, essa previsibilidade para disponibilizar os recursos adequados num período tão crítico, né, de urgência e emergência que é o São João, né? O queimado é um paciente muito oneroso para o Estado. E eu digo para o Estado porque você tem uma ideia de quão caro é. A gente não tem nenhum centro de queimado privado no Brasil. Já houve, hoje não há mais porque é muito oneroso. Sim. Então, é um encargo que acaba para o Estado e é caríssimo. Por exemplo, semana passada a gente estava com um paciente internado que só um paciente a gente usou 160 placas de curativo. Era um paciente com 80% do corpo queimado, né? Então, não vamos nem falar aí quanto custa cada placa, mas se a gente fizer uma conta, tem uma estatística do Ministério da Saúde que diz que um queimado custa aproximadamente R$ 5.000 dia para o governo, né? Então, é um Mais custo... caro que uma diária de UTI. É um custo muito caro. Isso, lógico, pegando um paciente que está intubação orotraqueal, um antibiótico de amplo espectro, queimar um curativo, uma placa de curativo efetiva, né? E a preparação para o São João, para os festejos juninos de maneira geral. E aí é um elogio que eu faço ao governo, porque o governo, desde que eu estou lá, independente do partido político que está no governo, seja A, seja B, seja C, sempre eles ajudaram muito a gente no período junino, seja com dobra de escala nos dias críticos, seja com retaguarda de leitos no hospital, porque a gente sabe que a UTQ, infelizmente, vai encher. Infelizmente, a população tenta não se queimar. E a gente não fazer com que ela se encha, né? O ideal era que ela não enchesse. Então, a direção do hospital já direciona uma ala sobressalente para se for necessário e aumenta o nosso quantitativo de curativos. E aí a gente bate bastante, porque a gente precisa ter insumo para trabalhar, né? Então, isso já está sendo preparado, deve estar pronto aí nos próximos dias. Eu acredito que não vai ter problema esse ano, como nunca houve problema por falta de demanda humana e material, né? Lógico, vamos torcer para que não aconteça nada que fuja das curvas da incidência. Não, vamos torcer para que ninguém use a mais do que o que já para sobrar, para né? durar até o fim do ano. Mas a gestão pública, pelo menos conosco do Centro de Queimados, sempre foi muito, muito parceira. Isso eu agradeço publicamente sempre. E aí que a gente vê como é importante o SUS, porque você tratar um paciente desse com 160 placas no hospital privado, imagine a conta para uma família ou num convênio, imagine o prejuízo que um convênio de saúde vai ter, né? Então, lógico, para o SUS, e falo prejuízo não pelo ponto de vista de saúde, mas econômico, né? E o SUS é fundamental, porque o SUS é que acolhe esses pacientes, né? Pensando numa doença prevenível, né? Hoje a gente se discute muito a questão de prejuízo e aí, como você falou, né? Mesmo que intuitivamente a conta é para o Estado, né? A gente não pensa só na conta daquele paciente ali dentro de uma unidade que seja pública, mas a gente pensa na conta na vida dele economicamente ativa, naquilo que ele vai necessitar de recurso e benefício depois de uma lesão mais grave, o tempo de afastamento do trabalho, enfim. Então termina havendo sim uma conta ali para o Estado de direito, de fato, né, que onera isso, né? E você falou de uma coisa interessante, né? E hoje, claro, para quem não sabe, no curso de atualização de queimados há muita discussão sobre a questão dos curativos, né? Sim. E a gente está vendo que a tecnologia vem desenvolvendo cada vez mais curativos, né, melhores e, consequentemente, naturalmente, mais caros. Mas a gente sabe que, obviamente, a tecnologia ajuda bastante.
E puxando esse ladinho do curativo, a gente sabe que tem curativos hoje fenomenais, claro, até um pouco mais caros, mas tem outras tecnologias que ajudam bastante na cicatrização, né? Você também trabalha lá na Oxilife, né? Médico lá na Oxilife. Fala um pouquinho de como a tecnologia ajuda na cicatrização, para a gente tentar entender como é que novas tecnologias vão ajudar nesse processo aí. A cicatrização... Ou na plástica também, né? Que tem o seu lado da plástica também, para a gente não só falar de cicatrização. Não, sim, mas a cicatrização vai estar envolvido tudo, seja um Tá queimado, ou uma plástica, ou uma lipoaspiração, né? Os curativos evoluem muito, né? Naturalmente, no início eles evoluem, eleva-se muito o preço, e depois se entra num acordo populacional e ele vem para o preço que deve ser justo para a indústria farmacêutica e para quem o compra, né? Mas hoje a gente tem curativos que são mais caros inicialmente, mas como a gente faz menos trocas, eles acabam sendo melhor até economicamente. E a gente tem muitos bons curativos no centro de queimados, e agora vai entrar um outro curativo que é melhor ainda. Então isso é bom. O que acontece muito em hospital público são as questões licitatórias, né? E quem sou eu para falar disso contigo, né? Mas às vezes a licitação vence, não tem outra pronta ainda, e fica um gap aí sem os curativos que a gente gosta, e a gente cobra e abre-se outro. Mas no fim a gente já está tão habituado a isso que a gente já se organiza, né? Mas tecnologias tem muitas. Eu acho que até uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que a gente já citou lá que nós somos um dos 5 centros de queimados credenciados a fazer transplante de pele de cadáver, que é um tratamento que salva muitas vidas, e agora está passando no Congresso para os locais os bancos de pele de cadáver vão ser também bancos de membrana amniótica, né? A membrana amniótica é usada no planeta em muitos países já, assim como a pele de cadáver, como um substituto temporário de pele, assim como a pele de tilápia, que é tão falada no Brasil. Eles têm a mesma função, que é substituir temporariamente a pele. Então, você pega um grande queimado, se você não tirar aquela queimadura, ele vai morrer. Sim. Só que você não pode tirar e não botar nada. E aí precisa ser algo acima do curativo. Então, a gente vai usar o pele de cadáver ou membrana amniótica, e quando tiver liberada para uso populacional, pele de tilápia. A pele de tilápia, as pessoas acham que já tem para usar, porque vê na TV. Não, não tem ainda, é só em via de pesquisa. E a gente até vai ter um estudo multicêntrico no Brasil, e a nossa UTQ é um dos centros que vai fazer um trabalho só em cima de pele de tilápia. Sim. Então, isso aí deve estar começando nos próximos meses. Então, a gente tem curativos muito bons, substitutos cutâneos muito bons, e o que até o Estado ajuda e patrocina isso, tem esse custo. Hoje, a gente, no Centro de Queimados, consegue usar a medicina hiperbárica, aí que você citou a Oxilife, o trabalho lá, e a câmara hiperbárica ajuda demais o paciente queimado. Que a câmara hiperbárica, para quem não sabe, aumenta o oxigênio corporal, e o oxigênio corporal ajuda a cicatrização e minimiza a infecção. Então, se você pega uma cirurgia estética, indo para plástica estética, uma abdominoplastia, uma mama, uma lipoaspiração, você usa hiperbárico, você ajuda muito a ter uma cicatrização mais adequada e minimizar a infecção. Ótimo. Mas se você transferir isso para um paciente queimado que está completamente desnudo de pele, sim, isso ajuda infinitamente mais. E a Oxilife trata os pacientes do USE, né? Pena que a gente ainda não tem algum trabalho mostrando o quão diminuiu a internação desses pacientes. Sim. Mas isso é notório, né? Então, a hiperbárica veio muito para ajudar, muito para ajudar. E ainda na linha das cicatrizações, a gente vai ter o laser, que ajuda bastante, o ozônio, que ajuda bastante, mas não são especificamente usados para queimados. Sim. Mas nas outras cicatrizações e nas outras feridas, a gente usa bastante. Então, tecnologia e cicatrização está cada vez melhor. Só ver essas impressoras de tecido que eles estão criando, sim, agora, que em breve eles vão conseguir imprimir pele, pegando o trabalho que está rolando, eles vão pegar 1 centímetro de pele, fazer uma cultura de queratinócito, que é uma das células mais importantes hoje da nossa pele, e a partir daí do próprio paciente imprimir pedaços de pele, dependendo da metragem que você precisa. Metragem demais, mas da área que você precisa, né? Então, isso para a gente vai ser maravilhoso, mas acho que é algo que ainda vai demorar um pouco. Eu tive agora recente na feira hospitalar, né? Uhum. E algo que me chamou a atenção foi uma câmera hiperbárica portátil. Eu não fui, né? Eu queria muito testar, eu adoro testar essas tecnologias.
Mas a fila tava tão grande, cara, e chamava muita atenção. Ela parecia uma navezinha, assim, bem pequenininha. E ela era inflável. É. Eu fiquei abismado com aquilo ali. Eu disse, cara, o cara dobra, assopra tudo, depois... É. Claro, deve ter algum motor, algum ela... equipamento, alguma coisa acessório. Mas a câmera em si, ela era inflável, cara. Eu fiquei assim, cara, abismado com aquilo ali. Alguns países europeus são comuns essas câmeras infláveis, né? Acho que tem que desenvolver ainda a tecnologia. Essa especificamente ainda não testei, mas elas não conseguem dar, na maioria das vezes, a pressão necessária. Sim, provavelmente a pressão é menor. E também não é algo muito para um paciente com muita dificuldade, né? Essa em particular era bem pequenininha assim. Eu vi a galera entrando assim, era um esforço meio hercúleo para entrar ali naquele negócio. Mas eu acho que é um início de desenvolver uma tecnologia, porque hiperbárica, a grande dificuldade é porque você trata muitos pacientes graves, pacientes muitas vezes acamados, que aí você tem um grande problema que é o deslocamento. Sim. Seja do hospital para Oxilife, por exemplo, seja do hospital para o Hospital do Rim, onde tem câmara hiperbárica, porque é um paciente de difícil mobilidade. Sim. Se tivesse algo que você transportasse para o domicílio, ia assim ajudar demais. Às vezes até a própria locomoção para dentro da câmara, né? Já não é algo tão simples, né? Mas aí ainda demora muito para a gente ter as liberações, porque imagine que você transportar hiperbárica, você vai transportar oxigênio. Sim. Você não vai botar um torpedo de oxigênio no seu carro e sair. Por então, aí, né? Eu acho que ainda para a gente ter uma legislação, uma vigilância, um cuidado com o ambiente, talvez ainda leve um tempo. Mas é um protótipo que, quando der certo, vai ajudar demais. De repente, algo conectado na rede de gases do hospital, por exemplo. Algo que seja mais fácil, assim, por exemplo, não dentro do ambiente domiciliar, mas talvez dentro de uma ala para outra. De uma ala para outra, né? De um setor para outro. Imaginar você, por exemplo, atender um politraumatizado, né? Um grande queimado, e você começar, por exemplo, a hiperbárica ali dentro do centro cirúrgico, por exemplo. Né? Se parar para pensar... Não sei nem se tem indicação, viu? Tô aqui completamente ignorante no assunto. Mas os grandes hospitais do mundo, eles têm, por exemplo, hiperbáricas em anexo às UTIs. Sim. Porque um dos maiores benefícios de hiperbárica é no choque séptico. Sim. No choque séptico e na sepse, né? Eu tendo até a achar que é mais na sepse que no choque séptico, né? Porque a hiperbárica ajuda muito essa recuperação, tanto que uma das poucas indicações de hiperbárica 2 vezes ao dia no paciente com sepse. Só que como você vai transportar esse paciente com sepse, muito grave clinicamente, você vai tirar do hospital numa ambulância, levar e voltar. É um risco isso para o paciente. Sim. Então, normalmente são ao anexo ao hospital, porque mesmo o paciente entubado, uma câmara monoplace, o paciente pode fazer sob ventilação mecânica. Então, ajuda demais, né? Com fé em Sergipe teremos ainda. Logo, com fé em Deus. Vamos trabalhar para ver se isso se difunde, né? Melhorar cada vez mais a saúde do Estado, né? Para todos nós, né? Não, eu não tenho dúvida, né? Assim, como intensivista, claro, né? E você falou de sepse, choque séptico. Hoje, sepse nas UTIs é a doença que mais mata. Sim. Independente do perfil clínico epidemiológico do doente, sepse é o que mais mata, muito mais que 50%. Ou seja, se juntar todas as outras causas de morte dentro da terapia intensiva, elas não chegam a dar sepse, né? Juntando tudo. Então, assim, é um número bem alto. Imaginar que você tenha uma tecnologia, que você tenha algo, um score ou qualquer outra coisa, que em larga escala consiga melhorar esse atendimento, além do básico, que a gente já sabe, né? Lavagem das mãos, identificação precoce, início precoce de antibiótico-terapia, que parece algo que a gente discute há 40 anos e continua fazendo tudo do mesmo jeito, né? O tal do Illegal Therapy, né? De 1990, nós estamos em 2025, então a gente ainda continua tendo alguma dificuldade para isso, mas quem sabe de repente uma tecnologia faça com que isso caminhe mais rápido. E a sepse é tão importante, infelizmente, que se você pega o queimado no Brasil, ainda é um paciente que morre muito. Se você pegar uma estatística de centros de queimado nacionais, você vai pegar que o índice de óbito é de 20%. É muito alto. Se pegar o índice de óbito dá em torno, ano passado foi em torno de 7,5%. A gente é uma UTQ que tem bons números, né? Não porque somos melhores que os outros, mas tem um viés de tipo de paciente, né? Sim. Mas a causa de óbito do queimado é sepse, né? É raríssimo o queimado morrer pela queimadura. Sim.
Porque a queimadura a gente trata de maneira muito efetiva com desbridamento e curativos, né? Normalmente por uma disfunção orgânica. Exato. Né? Agora, se você pega... O que o paciente vai morrer por queimadura é o paciente com uma queimadura muito grande, 70%, 80%, 90%. Esse paciente, infelizmente, taxa de óbito é mais de 90%. Mas o paciente com uma queimadura não tão grande, uma média, que morre é por infecção. Sim. Então, a sepse está presente em todo o canto. Né? Demais, né? E, claro, pensando num público mais específico, né? Além do público da sepse também, sei que lá na aula na UTQ, né? No tratamento de queimados, tem alguns leitos que são pediátricos, né? Sim. E a gente sabe que a criança normalmente é um paciente um tanto mais frágil, um tanto mais prejudicado. A gente até brinca assim, né? Que criança tem um viés que assim, a criança melhora muito rápido, mas também, quando piora, ela piora muito rápido e às vezes não dá tempo, às vezes, de recuperar tão rápido. Assim como você falou que não dá tempo de, às vezes, prestar atenção ou notar um fogos disparado acidentalmente, uma criança usando um fogos em direção a outra, que são coisas que acontecem naquele do pisquei o olho, a criança sumiu. Mais ou menos por aí. Então, nessa época, assim, alguns conselhos específicos para os pais que estão ouvindo, para que nem eu, os pais de primeira viagem, né? Tem uma filhinha agora, vai nascer em outubro, com fé em Deus, não soltarei fogos com ela, de jeito nenhum. Meu pai foi da antiga ala de queimados do USE, né? Não da unidade de tratamento de queimados, era ortopedista lá. Na época, quem atendia tudo era ortopedia. Exato, no trauma, né? Exato. Isso, sei lá, 30 e tantos anos atrás. E eu já tinha visto e vivido o suficiente. Assim como na antiga, famosa clínica de acidentados, que também fazia muito esse tipo de atendimento. Então, ela não soltava fogo. Mas, para quem está ouvindo, que ainda não criou essa consciência, vale algumas dicas aí, né? Eu acho assim, a primeira coisa para os pais é uma frase dura, mas que tem que ser dita, porque a gente precisa escutar coisas duras para cuidar dos nossos, né? É quando uma criança se queima, a culpa não é dela, a culpa é dos pais ou dos cuidadores. Fato, a criança não tem discernimento do que é perigoso, do que não é perigoso. Às vezes até tem, mas não tem noção de quão perigoso é isso. Então veja, pai, se você não quer essa culpa nas suas costas, uma cicatriz para o resto da vida, às vezes acontece de maneira acidental. Sim. Você está cuidando e acontece, porque acidentes acontecem. Mas você comprar fogos e dar na criança na mão da sua criança já não vai ser acidente. Você está abrindo a margem para isso acontecer. É que nem dirigir sem cinto de segurança, sim, é que nem andar de moto sem capacete. Dirigir alcoolizado. Né? Ou ter relação sexual sem preservativo, você está se colocando em risco. No caso da sua criança, você está aumentando o risco dela e não só o teu. Né? Então não deem fogos. Fato, não deem fogos. O amiguinho quer. É cultural, dá traque de massa. Entendeu? E às vezes o seu filho, daqui a pouco ninguém tá. Né? Lá e outra, casa, se a criança for muito pequena, cuidado com o traque de massa para não engolir. Ainda tem... Ou não ir no olho, aquela Sim. pedrinha, né? Os oftalmos já tem. Eu digo que é cultural, por exemplo, lá em casa, os meus filhos, Arthur tem 14 e Luísa tem 11. Nunca pediram fogos. Eu acho que na cabeça deles é uma coisa tão inimaginável me pedir fogos. Sim. Que acho que eles jamais passou na cabeça pedir. Mas veja, não dá. E se você não vai conseguir se aguentar, porque você é criado com fogos, você quer ter essa experiência, dê os fogos. Deixa eu ajeitar um pouco aqui, viu, Bruno? Tá. Ele é multidirecional, fica aqui. Ao vivo é sempre, quase ao vivo, eu sempre esqueço. Se você não vai se aguentar, dê os fogos. Sim. E cuide da sua criança. Solte com ela, não dê para ela brincar com os amiguinhos sem a vigilância de um adulto. Tem que ter esse cuidado. Do ponto de vista de fogo de artifício é isso. Cuidado com criança em fogueira. O fogo é bonito, né? O fogo atrai. Sim. Por isso que a criança se queima. A criança não busca se queimar, mas quando ela vai buscar a água quente no fogão, ela não quer água quente, ela quer a comida, ela vai puxar o cabo. Quando ela vai encostar no forno, ela não quer o forno, ela quer o cheiro que está vindo do forno. Ela não quer se queimar, mas o fogo é algo que atrai a curiosidade da criança, a tomada atrai. Então, criança é prevenção, vezes prevenção, vezes prevenção. Então, atenção, e por isso é tão social a queimadura. Sim.
Porque a gente está falando, às vezes, de uma população que moram 5 em um cômodo e que a sala é junto com o quarto, que é junto com a cozinha e que o fogareiro é no chão, feito com gás. Então, o índice de acidente aumenta. Infelizmente, as camadas mais pobres da população se queimam mais, vão fazer aquecimento no inverno, que apesar de sermos no Nordeste, é mais frio à noite. Infelizmente, vão fazer com latas com álcool, isso aí provoca queimaduras. Então, é prevenção. E se você puder, não dê fogos ao seu filho. Muda a cultura, dá outra coisa, dá cachorro quente, bota ele para dançar quadrilha, entendeu? Dá milho, né? Bota ele para tocar forró, não precisa soltar bomba, pô. Bota ele na quadrilha, né? Para ensaiar. Bota na quadrilha, vai ser um dançarino, não precisa ser um... não precisa se queimar com fogo. Na bomber, né? Então fica as 2 dicas principais aí, né? Não dê fogos. E mesmo não dando fogo, supervisione, né? Porque ainda tem fogueira. Porque, veja, às vezes você não dá, mas ele pega o do amiguinho. Porque criança é assim. Sim, sim. Né? Então, e tem que ficar de olho. Você está num festejo junino, você está numa festa junina com seu filho, entende que ali vai ter fogo, seja do seu, seja dos outros, vai ter fogueira. Então tem que ser supervisionado, né? Eu sei que os pais sabem disso, mas a gente esquece, né? Numa conversa animada, numa dança animada, tem que lembrar que os filhos não é uma festa inócua, é uma festa que tem possibilidade de acidentes. Então tem que se cuidar. Tem uma coisa interessante, né? Você falou da questão do trauma psicológico no adulto. Imaginar o trauma psicológico causado na criança por um acidente, em fase de desenvolvimento de caráter, desenvolvimento, claro, de cognição, vários outros desenvolvimentos ali, principalmente na fase pré-escolar, né? Imaginar que isso vai carregar uma experiência negativa muito grande. E na sua experiência, olhando para essas vítimas, né, de queimaduras, desses traumas específicos de São João, qual é a maior necessidade deles, assim, o que é que você vê de impacto, né, assim, psicológico, impacto nesse tipo de experiência para esses pacientes, tanto adultos quanto crianças, né, assim, o que é que você vê que eles têm como reação, ou qual necessidade que eles têm, claro, pós-evento, né? O que a gente preza muito em qualquer tratamento de queimadura, em qualquer tratamento médico, né, é minimizar sofrimento, né? E a gente sabe que queimadura dói demais. Então, os curativos devem ser feitos sob pseudoanalgesia ou sobre anestesia mesmo. Trocar o mínimo possível, né? A gente sabe que toda troca de curativo traz um trauma hoje a gente já mudou muito os conceitos de cicatrização. Antes a gente trocava todo dia. Hoje a gente quer trocar o menos possível. Sim. Lógico, com indicações. Tem curativos que têm que ser trocados diários. Sim. Mas numa possibilidade... E aí vem o papel dos novos curativos e o papel da ajuda do governo nisso, é a gente poder trocar menos vezes esse curativo, trazer menos trauma e uma melhor cicatrização. Mas minimizar sofrimento e amparar o processo psicológico. Porque a criança se queima, a criança tem seu trauma psicológico, mas Deus é tão bom que muita criança esquece. Tanto que não é incomum a criança se queimar mais de uma vez. Né? Eu conto sempre um caso que chega a ser engraçado se não fosse tão terrível do ponto de vista de sofrimento. Teve um desses anos atrás que uma criança chegou com uma mão queimada, explodiu uma bomba, perdeu um dedo. Aí o colega atendeu e falou, olha, infelizmente perdeu o dedo, não tem muito o que fazer, ele fez o que precisava ser feito do ponto de vista cirúrgico e liberou a criança para casa. 10, 11 anos a criança. 2 dias depois a criança chegou com a outra mão estourada. Né? E aí perdeu mais um dedo da outra mão. Você vê esse trauma para uma criança, né? Sem uma mão, sem um dedo de uma mão, sem um dedo na outra. E o colega, naturalmente, falou, olha, explicou de novo, reforçou para os familiares, olha, não, pelo amor de Deus, a criança já queimou um dedo, já perdendo, como é que vocês deram fogos de novo para essa criança? E como é que essa criança, você vê como a criança esquece, você pegou de novo a bomba, né? E era aquela coisa típica de vou ver se a bomba, por que a bomba não estourou. Pais, crianças, não peguem bomba. Se não estourou, deixa lá. Não vai ver se estourou. Porque aconteceu com essa criança. Perdeu um dedo, perdeu o dedo da outra mão. Depois de um grande sermão de fazer o que precisava ser feito, liberou para casa. Tranquilo, porque pronto, né? Não vai mais soltar. 3 dias depois, a criança chegou com a boca estourada, porque ela usou a boca para soltar a bomba, né?
Então, veja, Nossa Senhora. a imaginação das crianças e a capacidade de fazer bobagem é inimaginável. Cabe aos adultos serem adultos, Sim. né? E o amparo para os pais também é importante, porque eu sei que o pai, e quando eu falo a frase a culpa é dos pais, é porque os pais têm que saber disso. Mas eu entendo também a dor de um pai, de uma mãe, quando vê seu filho queimado. Né? A culpa, ou não devia ter feito, ou que eu poderia ter feito para evitar. Mas tem que ter um amparo psicológico para os pais também. Isso a gente acaba se preocupando bastante no centro de queimados. Um amparo psicológico é muitas vezes social, voltando à velha máxima, que não adianta você dar alta e a criança ou o adulto voltar para o mesmo local que a propiciou chegar ao trauma, né? Então, é cuidar dessa parte social e psicológica é fundamental. Sim. Tem uma frase engraçada que é assim, né? Tudo que uma fogueira precisa para queimar é de uma faísca, né? Exatamente. O pessoal do Corpo dos Bombeiros diz que a gente precisa do componente do combustível. Mas é o mínimo de cuidado, né? Assim, é sempre um evento. E, pô, você imaginar que uma criança que está com as duas mãos lesionadas, né? Ainda em processo cicatricial, ainda no trauma ainda de ter perdido um dedo. Ainda no trauma, vai agir dessa forma, né? Vai usar a boca ou vai tentar fazer um tipo de soltar fogos com a boca, não tem nem passa às vezes pela cabeça, né? Mas talvez com uma supervisão, né? Como foi falado, isso talvez seja minimizado, né? E só para não perder o gancho da bomba, veja, outra preocupação que a gente tem que ter é com os animais, né? Porque a bomba é terrível para os animais. E não estou falando só para bichos de estimação, cães, gatos, não, para a fauna de maneira geral, né? Imagine quem tem cachorro com aquela bomba, aquela multidão de bombas, os cachorros enlouquecem. E tem cachorro que chega a infartar e morrer. Então, veja, dá para a gente mudar. Hoje a cultura pet não está tão difundida. Tá. Então, poxa, vocês têm os benditos dos cachorros, cuida dos cachorros, não vai soltar bomba no seu jardim. Seu cachorro não vai gostar, poxa, então... Pô, agora tanta coisa a gente vê hoje, né? Pet reborn, bebê reborn. Por que não inventa uma bomba reborn, né? O cara finge que solta, ela faz só um barulho. Exatamente. Ou bota seu bebê reborn para soltar bomba. Esse não dá nada, né? Entendeu? Mas o seu bebê, a live, não é interessante que solte. Não, tudo é falso, né? Bota uma bomba falsa também. De pelúcia lá, só faz que estoura. Cara, ou bota sua bomba no bebê reborn. Aí já resolve 2 problemas, entendeu? É verdade. E com relação a primeiro atendimento. Tá, poxa, tudo bem, vacilei, errei, eu entendo que tem um trauma, não supervisionei, dei fogos para o meu filho e aí veio aquela besteira, né? E aí vem aquelas coisas. Passa ok, tudo que você imaginar, o que vir pela frente. É bem assim, não é bem assim, o que fazer em ferimentos leves, em ferimentos mais graves. Não, eu digo que queimadura parece um ambiente propício para todo mundo testar o que quer. Eu lembro que eu sou da Revista Brasileira de Queimaduras, um dos editores, e há muito tempo eu corrijo e avalio os trabalhos de Congresso Brasileiro de Queimaduras, e são relatos assim. Eu lembro que há alguns anos tinha uma tribo, não sei que estado, uma tribo indígena, que usava para tratar queimaduras fezes de vaca prenha. Então, durante a gestação da vaca, eles coletavam essas fezes e armazenavam para tratar queimadura. Imagino que não dava certo. O relato era só sobre essa curiosidade. Só a utilização, não tinha uma estatística. Não tinha mensuração do resultado, né? Não, imagino e não sugiro usar isso. Mas é comum colocar café, borra de café, pasta de dente, manteiga, teia de aranha, folha, isso tudo se coloca. Queimadura para água viva, famoso o xixi, né? Mas veja, se queimou, o segredo que não é segredo nenhum. Apaga, bota na água fria. Quando eu falo água fria, eu estou falando queimaduras pequenas. Que fique claro, um grande queimado, você nunca vai jogar água fria nele, você mata de hipotermia. Mas a queimadura domiciliar, uma coisa acidental, que foi pouca, seu filho derramou água quente no peito, bota no chuveiro frio. Porque você precisa diminuir a temperatura dessa área queimada para que a queimadura pare de se aprofundar. E você tem que resolver a fonte do calor, né?
Então, bota numa água fria, uma água corrente, não precisa ser gelada, mas água ali na torneira ou no chuveiro, bota no frio do chuveiro e tá bom demais. Não é gelado, simplesmente água corrente. Cobre com pano limpo e leva a uma unidade de saúde. Seja um posto de saúde, seja uma UPA, seja o USE, porque lá vai ter um enfermeiro adequado, um médico adequado que vão avaliar e vai ver se precisa tirar a bolha, se não precisa tirar a bolha, se é uma queimadura de 2º grau, de 3º grau, e vai te orientar que pomada deve ser usada. É melhor fazer isso do que usar qualquer coisa e piorar. E não vamos achar que vai na farmácia, não é responsabilidade do farmacêutico saber o que usar. Muitos sabem por experiência de vida, né? Mas não é uma responsabilidade que cabe ao farmacêutico, cabe ao profissional de saúde, o enfermeiro e o médico. Então, sugestão, embala, apaga o frio, diminui a temperatura local, embala com pano limpinho e leva para uma unidade de saúde. Né? Que muitas vezes, em não vários tem nem lugares, o não tem nem o farmacêutico. farmacêutico, né? Tem apenas o balconista ali da farmácia. Então, é simples. Isso é um grande queimado, lógico. Queimou um braço inteiro, uma perna inteira, esse paciente é melhor ser avaliado no hospital maior, seja uma UPA, seja hospital regional, ou traga para o USE, que vai ser avaliado pelo cirurgião plástico na entrada e tendo uma indicação de internação, interna com a gente no centro de queimados. Sim. Nem todo queimado que chega no USE é internado, na verdade, são os específicos, né? A maioria é atendida e conduzida por nosso ambulatório de cirurgia plástica. Os graves são internados. E essa remoção? O que é que seria o mais ideal para fazer a remoção? Levo demanda espontânea mesmo, com transporte particular? Ou é melhor acionar Corpo de Bombeiros, SAMU? Ou tem alguma circunstância eu acho específica? Que tudo vai da gravidade. O grande queimado, o ideal é você sempre chamar o serviço especializado, o SAMU. Se você está perto do regional e quer levar, tudo bem. Lembrar que se é um politraumatizado, é um acidente de carro em que a pessoa se queimou, é um politraumatizado antes de qualquer coisa. Não vai remover, porque a queimadura é um dos problemas, mas pode ter fratura cervical, precisa de uma intubação, etc. Um grande queimado tem que chamar o SAMU, porque muitas vezes o paciente precisa ser transportado já com intubação, com ventilação mecânica. Sim. Então, queimaduras pequenas, você pode até levar sozinho, mas uma queimadura maior, uma queimadura no idoso, talvez seja interessante chamar o SAMU, o Corpo de Bombeiros. Proteger a via aérea antes que seja impossível protegê-la, né? Eu falo sempre, quando eu estou dando aula para estudante, lógico, dando aula para estudante sempre, né? Mas os estudantes acadêmicos de medicina, o grande queimado, ele é um politraumatizado. Então, você tem que seguir toda a rotina da TLS, né? Você tem que cuidar da via aérea, ver o pulmão, ver a circulação, vamos hidratar esse paciente. Aí, você pensa em avaliar a queimadura. Sim. Mas a gente está lá na letra E. Sim. Então, sem nenhum conflito de interesse, né? Tanto a TLS quanto o PH também, né? Dependendo exatamente. Do momento que você se encontra ali. A gente fala muito da TLS porque nossa prática é hospitalar, treino, né? Hospitalar, mas, na verdade, o grande queimado, ele vai ser transportado pelo pessoal do SAMU ou do Bombeiros. Então, para essa população, o PH é até mais importante. Né? Sim. É hábito também. Eu, às vezes, estou falando com o pessoal, eu sempre no final, eu sempre deixo claro que, assim, é porque minha experiência, eu puxo minha sardinha para UTI, porque, né, são 10 anos e tal, né? A gente vai ficando velho, vai ficando mais protetor, né? Vai trazendo sempre para a gente, né? Essa percepção. Mas claro que decorre muito da experiência, né? Imaginar que tem 20, quantos anos já de cirurgia plástica? Eu terminei cirurgia plástica em 2008, né? Comecei em 2002 a residência, então tem um chão. Já tem muito chão. Então, assim, não termina a experiência, vai trazendo, né? Até aí eu aproveito para fazer o merchan para o pessoal de UTI, o pessoal que vai para pronto atendimento, o aluno recém-formado que está precisando ganhar corpo, ganhar conhecimento. É o que você já falou, pH é fundamental, a TLS é fundamental, a CLS nem se fala. E tem, eu brinco, que é o ATLS dos queimados, que chama CNNAQ, que é o Curso Nacional de Atendimento ao Paciente Queimado. Acho que é essa sigla aí, CNNAQ, Atendimento e Atenção ao Queimado, acho que é isso. É como se fosse um ATLS, é como você manter um paciente grande queimado vivo nas primeiras 24 horas, né? Então, vai passar por todas as questões de hidratação, choque hipovolêmico, curativos, como transportar, intubação, tudo.
Então, para quem precisar aí de corpo, que vai trabalhar num pronto-socorro e precisa se capacitar, tem CNN aqui, é só entrar no site da Sociedade Brasileira de Queimaduras, que tem onde vai ter, quando vai ter. É muito mais barato que os outros cursos, que a gente sabe que são... Tem uma fatia do mercado, né, para esses cursos chancelados, né, Sim, hoje já, né? Então, sim. ganham ali, os ACLS, por exemplo, ganham o selo da ARRA, né? Então, Sim, lógico. Tem um peso, um viés ali. E para quem fala que a gente não faz, só para dar um exemplo, né, de que a gente pratica isso também, eu tenho 12 anos de formado, vou fazer 13 agora, dia 14 de junho, e eu fiz 6 vezes a CLS, né? 6 vezes. Teve até um período maior ali que eu fiquei sem fazer, porque um deles eu fiz ainda era estudante, 2009 mais ou menos, e depois teve outro que eu fiz mais achatado, né? O ACLS tem validade de 2 anos, mas teve uma atualização das diretrizes da ARRA em um determinado ano, num intervalo de tempo menor, né? Que foi ali entre 2020 mais ou menos, e teve a atualização por causa da pandemia, né? Uhum. E aí teve que dar uma enxugada nele. Mas é prova de que assim, é atualização constante, cara. Não tem para onde correr. Por isso que próxima semana, dia 10, o que é que vai ter? Dia 10, nosso curso anual de atualização de tratamento ao paciente queimado. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, costuma lotar. Costuma não, todo ano lota. E é gratuito, tanto que a gente restringe vagas, mas o foco é você do interior. Eu brinco sempre. O pessoal do USE é fácil, ele liga para a gente no andar de cima. Mas você que é do interior, que vai atender, você vai atender queimado, infelizmente. Então, quando? Dia 10? Dia 10, próxima terça-feira, 8 da manhã começa. Aonde? Período inteiro. Aonde? Vai ser na... Cara, aí tu me pegou, vai ser na Estácio. Na Estácio. Eu vou olhar daqui a pouco. E onde se inscreve? Normalmente é no USE, mas está reformando o ambulatório, o auditório. Mudou. Se inscreve pela internet, se você botar... Eu vou ver aqui, para não dar informação errada. Não, mas não tem problema. Pode olhar. A gente passa a informação aqui, mas divulga. É até bom para eu saber, vai que eu vou para o lugar errado. Não. Mas já fica a dica, né? Se inscreve, porque todo ano lota, fica todo mundo querendo se inscrever no dia e não tem vaga. Exatamente. Né? Tem exposição de algumas marcas, né? De curativo e etc. Apresentação de cirurgião plástico, intensivista, atendimento inicial. Tudo. Equipe multidisciplinar, então faculdade, eu não errei, é das 7h30 às 13 horas, faculdade Estácio, tá? Inscrição no NEP do USE, tem que entrar no site e aí se inscreve, porque eles priorizam sempre os profissionais de saúde da rede estadual municipal, né? Então, às vezes a pessoa, eu sou estudante, pode ir? Pode. Eles ficam ali numa vaga de reserva e tendo vaga libera. Num cadastrozinho de pré-reserva ali, tendo a vaga, ele vai sendo liberado. É importante, né? É importante. E eu acho que, assim, faz parte da construção, né? A gente falou aqui de várias coisas que estão em sequência, né? Educação, conscientização, não só a educação permanente, por exemplo, com o curso de atualização, mas a educação em saúde, que é conscientizar, educar a população, a gestão desses recursos dentro, e claro, não só nesse período, mas especialmente nesse período, porque a demanda, né, termina sobressaindo. Falamos da interface da equipe multi nesse atendimento. Mas a gente sabe que o atendimento do trauma exige uma coisa que é eficiência. Sim. Né? A gente sabe, a gente brinca que toda especialidade hoje tem um termozinho da moda, né? Então, o pessoal da cardio diz que tempo é músculo, o pessoal da neuro diz que tempo é cérebro, o pessoal do pré-hospitalar diz que tempo é vida. Sem conflito de interesse. Sem nenhum conflito de interesse, mas porque realmente a eficiência é algo que faz diferença, né? Tem um dado que é extremamente interessante, muito, muito divulgado, inclusive, que um paciente em hipóxia, né, com assistolia, ele tem 10% de óbito a cada minuto, né, 10% de chance de óbito. E é um número muito impactante. Você imaginar que deixar o paciente 10 minutos em assistolia e sem oxigênio, 10 minutos é 100% basicamente de chance de óbito. Ah, doutor, não, mas a gente termina reanimando 30, mas é porque tem compressão torácica, então, na verdade, ele não está em assistolia, ele está com
uma compressão torácica ali, claro, efetiva, né? Naturalmente. Então, como é que a gente consegue trazer o máximo de eficiência para esse perfil de paciente, né, que é um paciente altamente complexo, né, paciente que exige múltiplas especialidades, múltiplas categorias profissionais, mas sem perder a humanização, sem perder a empatia, sem perder o acolhimento por esse paciente. Às vezes, no momento até, né, que você falou, né, nem todo mundo tem o estômago para trabalhar com o paciente queimado, né? Eu digo porque, para quem não está habituado, ver uma escarotomia às vezes é algo, né, bem sensível, né? Sim. Não dá para, por exemplo, postar no Instagram que vai ter uma censura, né? Então, como é que a gente faz para humanizar, para manter a empatia, manter o acolhimento para esse público, né? Para esse perfil de cliente? O tempo é fundamental mesmo, né? Isso é estatístico, né? No caso do queimado, ele vai morrer nas primeiras horas de choque hipovolêmico não hemorrágico, fato. E eu falo sempre para os estudantes, os acadêmicos de medicina, que olha, um paciente hoje queimado, e a gente está falando de grandes queimados, né? Ou um queimado elétrico, que é uma outra pauta. Esse paciente morrer de choque hipovolêmico não hemorrágico é um erro médico. É duro, mas é um erro médico, porque é inadmissível hoje qualquer médico não saber uma fórmula de hidratação de paciente queimado. Sim. E se você não sabe, tudo bem, eu não sei tantas coisas, eu esqueço tantas coisas com tanta frequência, mas você vai ter alguém que sabe do lado, você tem um celular, tem um Wi-Fi no mínimo, porque você tem que saber. Os protocolos são muito claros de reposição volêmica do queimado. Isso é drástico, assim. Teve há um ano, eu acho, que a gente recebeu, coincidentemente, 2 pacientes de 2 hospitais regionais distintos daqui. 2 pacientes homens, os 2 com uma queimadura grande de 40%, um extremamente bem conduzido do ponto de vista de hidratação, período rápido, hidratação rápida, as primeiras horas salvam, e o outro extremamente mal conduzido do ponto de vista de reposição volêmica, atendimento das primeiras horas. É estatístico, um viveu e um morreu. Tá? Então tem que ter isso aí. E os protocolos são claros. No USE, fez parte da gestão a conversa com equipes de anestesia, equipes do trauma, para a gente fazer protocolo de atendimento ao queimado. Então, se um grande queimado chega no USE hoje, a rotina é muito clara, assim, isso é muito bem desenhado no USE. Ele vai para o trauma, ele é atendido pelo cirurgião geral, o cirurgião geral vai chamar o cirurgião plástico do trauma, que vai levar ao centro cirúrgico. E no centro cirúrgico, a equipe de plástica já tem protocolos muito claros de eu preciso de um acesso central, preciso de uma sonda nasoenteral, de uma sonda vesical de demora. Isso tudo ajuda esse paciente ter mais chance de vida, e eu tiro um pouco a necessidade da empatia do médico, né? Porque, eu não gosto de tratar o queimado. Tudo bem, mas você segue esses passos que a chance de ter um tratamento mais efetivo é maior. Né? Todos os protocolos existem para isso. Sim. Seja o pH, o AT, o AC, o CNN aqui. Protocolos existem para enterramentos. Então, a gente consegue conduzir muito nesse sentido. Agora, o mais importante para o queimado no início é a hidratação. Sim. Lógico, passamos pelo A do ATLS, passamos do B do ATLS, mas o que mais vai levar a um tratamento bem efetivo ou mais efetivo vai ser a hidratação, que muitas vezes é errado. E eu até, em Sergipe, a gente tem uma coisa interessante que é, com muito orgulho, a gente batalha nas universidades. Hoje, pelo menos, eu posso falar pela Universidade de Tiradentes. Hoje, na grade deles, eles têm queimaduras em 2 momentos da graduação e um momento do internato. Sim. E isso é raro. Eu, por exemplo, eu não tive na faculdade nenhum momento de queimadura. Eu fui ver, não é comum. Nem eu também. Porque não é da grade curricular. Na UNIT eles passam 2 momentos na graduação. Até na faculdade a gente tenha visto algo mais superficial, a gente via assim, quando passava naquele rodíziozinho da cirúrgica, na parte de plástica, você poderia cair e ver algum queimado, mas não era uma rotina. Não, eu terminei hoje não vendo no internato não mesmo, mas algo teórico assim. A teoria a gente estuda para prova de residência, né? Mas você só estuda por causa dali. Então, hoje o pessoal tem um atendimento melhor, porque tudo é educação. Eu falo sempre que a nossa incidência de NET, necrose epidérmica tóxica e síndrome de Stevens-Johnson, que são tratados no centro de queimados, é uma outra pauta. Em Sergipe é altíssima. A gente já publicou trabalhos com revisões de tratamento, nossos protocolos de tratamento,
porque a incidência daqui é maior que a do resto do Brasil. Não é porque a gente tem mais, Deus está nos castigando com necrose epidêmica, isso não. Provavelmente, como os alunos têm isso na faculdade, é mais diagnosticado. Né? Então, é uma coisa boa da educação, né? E antes que eu esqueça, até aproveitar a sarradinha, foi até bom ter atrasado o nosso podcast. Hoje, às 19 horas, foi pela Sociedade Brasileira de Queimaduras a abertura do Junho Laranja. Sim. Então, está tendo uma baita aula online com a diretora, que é Kelly, que é de Minas Gerais. E o pessoal de Queimaduras estava, eu assisto vocês. Pronto, conseguiram. E a temática desse ano é violência doméstica. Sim. Tem a quantidade de mulheres que são queimadas pelos seus maridos. Como a gente sabe, o problema da violência doméstica, a queimadura infelizmente ocorre, e de mulheres que queimam seus maridos também, isso também acontece. Então a pauta do Junho Laranja, inclusive, que a gente já está promovendo no país inteiro, é sobre violência doméstica e cuidados que tem que ter. Né? Bacana. E tem sido pauta, né? Realmente, sim. Assim, tem se discutido muito a questão da violência doméstica, e não só da violência doméstica física, né? A violência doméstica psicológica também. Exatamente, tá, porque o índice eu não tenho esse dado, não é dado estatístico, mas o índice de suicídios que a gente vem atendendo está cada vez maior. Sim. Então, a violência psicológica, às vezes, é tão ruim quanto a física. Sim, não, sem dúvida. E numa sociedade que a gente vem discutindo, né, em que as doenças do século, os maus do século, são as doenças psiquiátricas, né, ou neuropsiquiátricas, né, que também estão muito associadas, e aí vem várias outras, né, como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, enfim, né, que são doenças neuropsiquiátricas, talvez contribua ou talvez até seja um fator desencadeante dessa observação, né, e está muito entrelaçado, né? A violência psicológica com a violência física. O suicídio e a gente fala violência doméstica, o índice de homicídios, infelizmente, é alto ainda no Brasil, e o álcool é utilizado para fazer isso. E eu falo sempre que há pautas, e pautas tão discutidas no nosso país de maneira superficial, a gente fica brigando com questão de liberação de arma, liberam. Com arma ou sem arma, eu não estou dizendo que eu sou a favor ou contra, mas você chega ali no posto de gasolina, você enche uma garrafa PET e você queima alguém, você mata uma pessoa. Então, o homicídio por queimadura é atroz, mas acontece muito. E o suicídio, infelizmente, aumentando. É a cultura, né? Eu acho que em vários dos podcasts aqui, vários dos episódios, eu tenho falado sempre, né, que assim, boa parte das nossas discussões, elas continuam sendo superficiais, porque a gente se atém a problemas que são muito pequenos. E, às vezes, a raiz desses problemas ela é muito maior, muito mais profunda, né? Infelizmente ou não, inclusive, no último, a gente falou muito disso com a Mariela e com o Lucas. A gente é formado muito tecnicamente, né? E aí, claro, vem as outras coisas. A gente não é formado para as habilidades não técnicas, né? Comunicação, liderança, inteligência emocional e tudo isso que está relacionado hoje. E isso, claro, naturalmente vem, não nos deixa estar preparados para essas discussões que são mais filosóficas, né? Por exemplo, por que é que a medicina não está discutindo, por exemplo, a violência social? Porque a gente sabe que tem impacto na saúde, né? E aí não é só saúde e atenção terciária, né? Atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. Será que seria interessante nós estarmos discutindo isso, né? De como prevenir, de como tratar doenças antes que elas... Né? Por exemplo, o alto índice de suicídios está diretamente ligado à maior prevalência de doenças psiquiátricas, ansiedade, depressão, né? Sim. A gente fala ansiedade e depressão de modo geral, mas os transtornos, né? Para todo mundo entender que ter ansiedade é doença, mas os transtornos de ansiedade, os transtornos de depressão, será que estão ligados mais? Por que a gente não está discutindo isso? Né? Por que eu só estou discutindo como é que eu trato esse cara depois que ele tenta se suicidar? Né? São pautas que vão ser... eu acho que a gente... muda a geração, muda as tecnologias e vem as doenças que a gente vai tratar daqui a uma década. Mas não tenha dúvida que a rede social aumentou uma gama de doenças e melhorou outras. E assim vai, né? O uso do computador melhorou umas coisas e piorou outras. Videogame nem se fala. Então, talvez a gente tenha menos lesão ortopédica das crianças e mais, né, distúrbio, né, de afetividade, de relacionamento social. Mas quando a gente vê para a pauta do suicídio, se for fazer
buscar as etiologias, vai estar envolvida com essa pressão que as redes sociais incutem a gente, que o olhar para o outro, olhar para si fica às vezes um pouco deixado de lado. Mas aí alguém que entenda disso vai precisar fazer essas pesquisas. A gente só pega a parte do final, que é o resultado, o resultado, infelizmente. Né? Antes, né, da gente continuar também, queria novamente agradecer, não só o Unicred também, mas o Espaço Alquimia, né, são os dois parceiros aqui do podcast. Hoje a gente teve alguns probleminhas, vamos soltar esse episódio depois. A Unicred há 30 anos promovendo saúde financeira e o Espaço Alquimia, onde cultura e bem-estar se encontram, né? Então, cinema, livraria... Eu adoro o cinema da Alquimia. Podcast. Não, eu falo sempre, né? Para mim, claro, é um dos melhores cinemas de rua que a gente tem, se não hoje atualmente o único, talvez né? o único, talvez o único, né? E todas as salas de cinema são em anfiteatro, que é uma vantagem, né? Também extremamente confortável, e a maior vantagem, né? Assim, o público que frequenta normalmente é um público mais disciplinado, eu diria, né? Então é extremamente agradável assistir filmes aqui. Tá? Então, muito obrigado, Unicred, muito obrigado, Espaço Alquimia, pela oportunidade e pela, claro, né, chance de estar aqui comunicando, de estar aqui Com levando informação. E, por falar em comunicação, a gente tem um quadro que a gente chama No Instinto. Né? Então, eu faço uma pergunta e você responde com uma palavra ou uma frase curta, se quiser explicar também, não tem problema, mas para que as pessoas entendam que, assim, que é algo que causa impacto ali. Né? Um erro comum no cuidado com queimaduras. Para Dr. Bruno. Isso era para ser de bate-pronto assim. Esse era não, é para ser de bate-pronto. Um erro comum... Obrigado. Ai, cara, de bate-pronto, eu estou pensando... Um erro comum da população, um erro comum médico. Eu acho que vem na sua cabeça. Bate-pronto. De bate-pronto, subestimação. Subestimar as lesões. Subestimar a lesão. Essa queimadura não é nada. Não, queimadura deve ser avaliada. Às vezes uma queimadura profunda que, se tratada de maneira adequada no início, vai te trazer muito menos prejuízo. Né? Eu acho que é entender que a queimadura é uma doença grave, né? E que tem que ser tratada de maneira adequada. Não vai tratar de qualquer jeito, botando o que você quiser na cabeça. São mais de 20 anos de medicina, 17 de plástica... Tu falou, esse ano eu me formei em 2002, cara, então eu vou fazer 23 anos. 10 a mais que eu. E nesses anos todos de medicina, qual a tecnologia que mais revolucionou sua prática? Cara, de bate-pronto não me vem nada na cabeça. Me vem celular. Para mim, tudo que fala em tecnologia, para mim o celular, para mim mudou a vida da gente inteira. Até como médico, porque hoje você está na dúvida que eu não sabia o curso. Você pega o celular e resolve. Mas eu acho que, pensando em algo muito médico, sem dúvida nenhuma, na minha área, os curativos, a biotecnologia. A engenharia de tecidos é algo que cresce cada vez mais. E não tem linha de chegada. Eu acho que é um universo muito aberto ainda. É uma pena que no Brasil educação e ciência, infelizmente, são subestimados por todos os governos. Os grandes cientistas da gente saem do país, mas tem muita gente grande lá fora trabalhando com biotecnologia. Um dos maiores do mundo é um argentino, que tive o prazer de conhecer, o Dr. Alberto Borgiani, que é um dos mestres, uns papas da tecnologia tecidual. Acho que é algo que já impacta hoje e vai impactar muito no futuro. Se você pensar que, quando eu me formei, a gente tinha para usar numa queimadura basicamente sulfadiazina de prata, que hoje a gente ainda usa, mas o que hoje a gente tem de possibilidade terapêutica é muito maior. Pensando no queimado... inclusive, às vezes, o próprio curativo com sulfadiazina de prata. Sim, exatamente. Tem coberturas especiais com exato. Pensando no queimado, isso. Se pensar numa parte mais estética, com certeza a tecnologia e lipoaspiração está totalmente associado. Cada 6 meses a gente tem um aparelho tecnológico para melhorar os resultados de lipoaspiração. Não, eu assim, só complementando o que você está falando, eu não tenho dúvida que talvez o telefone tenha revolucionado a prática de uma forma excepcional. Até porque hoje eu acredito que a próxima revolução depois do telefone é a inteligência artificial. Né? Ela vai mudar já está aí, né? Ela vai mudar a nossa forma de interagir, nossa forma de se relacionar. Já está mudando, na verdade, né? Nossa forma de pensar. E provavelmente, claro, devem revolucionar, claro, a prática, né? Por diversas
por diversas maneiras. O que é que não pode faltar numa unidade de queimados? Afeto. Essa é fácil. Se você não tem afeto, não esteja. Eu amplio. Se você não tem uma afetividade, uma empatia pelo próximo, não seja médico. Não seja da saúde, na verdade. Seja da saúde, porque não é a sua praia e está tudo bem, mas vai fazer outra coisa. Se você não quer trabalhar com gente, não seja da saúde. Faz diferença. Né? Seja da saúde. Quando fala do queimado, então, a gente está falando de um paciente com dor, um paciente que vai ficar internado muito tempo, paciente que tem os seus infernos particulares, a gente esquece que a gente conhece a casca do outro, né? Quantas vezes você está conversando, a gente está aqui conversando, mas eu não sei dos seus anseios, dos seus infernos particulares, o que aconteceu no teu dia, se sua esposa está bem, se seu filhinho está tudo bem. A gente não sabe, então imagina um paciente que está queimado, sabe que vai ter um tempão de recuperação dentro do USE, não é a casa dele, não é a comida dele, ele não sabe o que vai acontecer com a pele dele, qual a sequela que ele vai ter, então precisa ter afeto. Seja do médico, do enfermeiro, você me corrigiu muito bem, do fisioterapeuta, do assistente social, do pessoal da limpeza, do nutricionista. E lá no centro de queimados, a gente bate muito nessa tecla, tem que estar todo mundo nessa pegada. Sim. Se você não tem isso, está tudo bem, mas não é para tu estar trabalhando aqui. Tem uma série de setores no hospital que você pode ser mais bem recebido. Aqui, precisa ter efetividade. Inclusive os estudantes. Sim. Eu falo para os estudantes, eu tenho um ambulatório de câncer no Hospital Cirurgia, que eu só atendo paciente de câncer, de mama, de cabeça e pescoço, de pele, para fazer reconstruções, né? E é meio-dia, tá todo mundo cansado, depois a gente vai operar, tarará. E eu falo para os alunos, olha, eu quero sorriso na boca, quero dentes mostrando, porque a não ser que alguém aqui da gente tenha câncer, todos os pacientes que vão entrar aqui hoje estão piores que vocês. Então, se você está com fome, não me interessa. Se você está cansado, não me interessa. Não é a hora de agora. Você vai comer depois, segura os seus pepinos, porque você está atendendo alguém que vai estar pior que tu. Então, a afetividade é fundamental na nossa profissão, né? Sim. E aí eu faço um elogio à enfermagem, porque eu digo sempre que ser médico é fácil, difícil é enfermeiro. Porque o enfermeiro é realmente dom. Porque o enfermeiro é que vai pegar o paciente na hora mais dura. O enfermeiro vai dar banho. O enfermeiro vai limpar fezes, vai limpar urina. O enfermeiro é quem o paciente mais desabafa, assim como assistente social. Então, vai um parabéns à equipe de enfermagem, já que acabamos o mês delas agora em maio. E não vai ser chamado só pelos pacientes. Exatamente. Né? Porque quando o médico tem um problema... Exatamente. A gente delega muitas vezes e o paciente ele traz as angústias maiores, a irritabilidade, a hostilidade quando ele tem isso. Normalmente não é para o médico que ele descarrega, é para o enfermeiro. Então a gente tem que valorizar demais a equipe de enfermagem. Fala assim, quando o médico precisa de alguma coisa, ele chama o enfermeiro. Quando o físio precisa de alguma coisa, ele chama o enfermeiro. Quando o secretário de clínica precisa de alguma coisa, chama os enfermeiros têm que ser reverenciados. E aproveito aqui para agradecer o pessoal de enfermagem da OxyLife, porque realmente padrão ouro, assim. Parabéns a todos os enfermeiros. Mês de maio, mês da enfermagem. Dia 20 de maio, né? O Dia Nacional da Enfermagem, Dia do Enfermeiro. Então, parabéns a todos. É a cola que mantém a saúde unida. Exatamente. Né? Tudo é o enfermeiro, de fato. Não valorizado como normalmente merece. E lembrar que todo mundo tem sua função e tem seu quadrado. O enfermeiro não é melhor que o médico não é melhor que o físio não é melhor que o nutricionista. Funções Se todo mundo numa equipe entender que cada um tem o seu grau de importância, tira um pouco a vaidade que vai ser melhor para o paciente. Né? Com certeza. Um aprendizado das festas juninas. Pode ser a polêmica, pode ser, não tem problema. Olha... Cara, eu acho que para mim, é muito pessoal, é ser mais resiliente, entendeu? E ser mais empático até com esse tipo de paciente, entendeu? Porque a gente bate aqui não solte fogos, daqui a 1 hora eu atendo alguém que soltou fogos. Então, lógico, a maturidade traz isso, né? Hoje você acolhe, né? E tem a sua resiliência, entender que nem todo mundo precisa pensar igual a tu e entender que faz parte. Né? Eu acho que me traz um pouco disso
E me traz um pouco de entender que é uma cultura muito enraizada e que a gente precisa deixar os processos ainda mais estreitados nesse momento. Sim. Esse é o momento, não só junho como dezembro, que o Centro de Queimados tem que rodar de uma maneira perfeita e a equipe realmente dá o gás. Então, de novo, saudar o Centro de Queimados do USE, porque a gente é referência no Brasil. Eu digo, há 3 anos, no Congresso Leste Europeu de Queimaduras, eles chamam um de cada país e do Brasil foi chamado a gente. Foi de Sergipe, eu fui dar aula, foi na Turquia. Então, a gente é um centro de queimados valorizado, né? Então, é saudar o pessoal do Centro de Queimados, porque é um processo de excelência. A gente falou lá no início da conversa, ser credenciado para transplante de pele de cadáver, tu acompanha isso, é um processo de anos, assim. E para ser cadastrado, não é um médico, tudo bem, um médico é cadastrado, é no nome do médico, mas a gente sabe que para ser aprovado tem toda uma aprovação de todos os estágios, da limpeza, passando por enfermagem, fisioterapia e cirurgia. Né? Então, é equipe, né? Equipe, treino, gerenciamento de processos e condução e elaboração de protocolos. Você falou de resiliência, eu lembrei de uma coisa. O cara que a gente tem, naturalmente, muito mais acidentes motociclísticos, né? Sim. Mas do cara que sofre o segundo acidente de moto, não recebeu nem o primeiro DPVAT ainda. O cara chega com a perna quebrada, tá com gesso na outra. Na minha época de cirurgia geral, lá em Itabaiana, o hospital que a gente ama tanto, como eu amo o Hospital Pedro Garcia Moreno e adoro Itabaiana, a minha resiliência era para o acidente de moto do domingo à tarde, né? Que era certo, que das eu não sei se era o mesmo dia, mas você trabalhou com o meu irmão lá nessa época, né? Sim. A gente trabalhava, eu comecei no domingo, fui mudando, trabalhei, olha, eu rodei por quase todos os dias de Itabaiana ali. Na minha finalização, foi sábado, eu trabalhava aos sábados. Adorava. Pena que... Mas é natural, né? As mudanças vêm e vão e novos capítulos, novas lições. O que significa cicatrizar? Eu digo que cicatrizar é curar a alma, né? Cicatrizar não é só a cura da pele ou do músculo do osso. Cicatrizar é curar a alma, né? Quando você resolve um problema físico, você melhora como pessoa, eu acho. Eu vi recente na internet, eu não sei ao certo podcast de que era, veio para mim um monge falando uma coisa que é muito verdade. A gente tem 1001 problemas e não cuida da gente. Sim. Quando a gente tem um problema no nosso corpo, acabam os outros e vira esse problema. Você vê um paciente com câncer, um paciente queimado. Então, acho que cicatrizar é isso, é se preparar para o que está por vir. Então, cicatrizar é um preparo mais espiritual até do que biológico. Muito bom. Hoje eu acho que a gente acendeu a fogueira da informação, né? Eu acho que a gente, como você falou, chama a atenção, né? E acho que o objetivo hoje era chamar a atenção para que são lesões complexas, são pacientes complexos, mas que são preveníveis, que são evitáveis. E eu acho que talvez com preparo, com gestão, com tecnologia, a gente consiga tratar melhor, mas eu acho que com educação, conscientização, cultura, valorização, a gente talvez previna melhor, né? E eu acho que não faltou clareza nisso, né? No que você trouxe hoje em relação a esse aspecto, né? É imaginar que a gente salva a vida, não só a vida biológica, né? Mas todo o conceito de experiência, de alma. Sim. Que você falou, né? É evitar traumas complexos, experiências mais como é que eu posso dizer, mais negativas, né? Nessa pessoa. E queria agradecer, né, Bruno, assim, pela oportunidade. Eu acho que se a gente fosse conversar aqui, né? Você falou de alma e mestre agora, eu lembrei de uma coisa interessante, vou deixar isso registrado. Eu descobri recentemente que você era mestre em Aikido. E descobri que ele é um mestre extremamente disciplinado e disciplinador. Não é só disciplinado, é disciplinador também. Diz que quando ele vai dar aula, diz que o pessoal é na linha. Quem te contou essas fofocas? É segredo, mas nos bastidores eu conto. Mas eu fiquei sabendo. Diz que é
É duro, linha Ainda dura. sou, é um prazer, o outro lado da moeda. Eu pratico arte marcial desde os 4 anos de idade. No Aikido, eu tô desde 9 de setembro de 1999. Então, pratico Aikido aí há décadas. E a gente é um merchan, a Academia Sergipana de Aikido está aberta. Pode deixar aí, pode fazer o convite. Está aberta, isso não tem nas redes sociais, mas a gente está lá, Academia Sergipana de Aikido. Quem comanda é nosso colega ortopedista, sensei Alexandre Rocha, que é nosso mais graduado aqui. E eu sou responsável pelo treino das crianças. Sim, sim. A minha turminha é a Turma Kids. São quintas à noite e sábados pela manhã. Não me marquei nada, eu tô com a turminha Kids, a não ser que eu esteja viajando. Sua turminha Kids de Aikido solta fogos? Eu vou fazer essa pergunta quinta, porque sábado vai ter exame de faixa, Sim. então vai ser a perguntinha vai fazer ali da parte do quinta-feira, exame, o ensaio geral vai ser quem aqui solta fogos. Vai Ou ficar soltava. Ou soltava, né? Já fica a dica, viu, pessoal? Fica a dica. Agradecer também aos parceiros, né, Unicred e Alquimia, pela oportunidade, pela parceria, pela possibilidade de levar toda essa informação. E antes de você deixar, né, sua palavra final, eu queria parabenizar aqui com o kitzinho meu amigo, do podcast. obrigado. Né? Uma lembrancinha, né? Será muito utilizado. Bem simbólica, né? Nada demais, mas é uma lembrança de coração aqui cara, agradeço do demais. nosso podcast. Não só a lembrança, você como muito, tá aqui. Muito merecedor. E, claro, deixar suas palavras finais aí pro pessoal, né? Eu acho que pensando na queimadura em si, pensando nesse junho, pensando em gestão, cuida dos teus, né? Eu falo isso muito voltado para as famílias, né? Porque a criança vai se queimar por culpa do pai, culpa da mãe. E eu não falo esse culpa para te trazer um peso, mas é para entender que a responsabilidade é nossa como pais. Então, se você puder fazer essa gestão emocional, econômica, evita dar fogos, brinca com tua criança de outro jeito. Ou se tu vai soltar fogos, solta fogos com o filho, faz isso no momento de vocês e não dele, porque de vocês é mais difícil ele se queimar, né? E num mundo de hoje que a gente está tão sobrecarregado de informação, pelo menos agora uma informação que a gente tentou trazer de bem público mesmo, né? E se você se queimar, vai numa unidade de saúde, se você se queimar, vai no USE, porque a unidade de tratamento de queimados está de portas abertas para te receber. Tomara que não. Tomara que não precise. Mas, se precisar, a gente vai estar lá trabalhando com a felicidade do mundo, que é o que a gente faz lá. Aqui sempre tem informações. Dica de livro, dica de filme. Hoje foram informações de utilidade pública, divulgação de evento, divulgação de academia de artes marciais. Eu também fiz muito tempo de artes marciais. Fiz um bom tempo de karatê, uns 8 anos mais ou menos, na minha infância e adolescência, e depois Muay Thai já na fase adulta, mais uns 5, 6 anos mais ou menos. Então vamos para Aikido agora. Vamos terminar alguns planos primeiro, para depois voltar para as artes marciais, mas Bruno, brigadão demais. Espero depois que a gente possa voltar, né? Talvez trazer a discussão do que foi esses festejos juninos, né? Os resultados, como é que falar de plástica geral. Falar de plástica também, sempre né? um prazer, um tema tão em voga, né? A gente falou de questão psicológica, não reconhecimento de si mesmo no espelho, né? A pressão social pela estética, né? É o outro lado da moeda que será um imenso prazer abordar. Não, sim, fico feliz demais e espero que você volte para a gente poder discutir mais outros temas, né? São tantos outros temas aqui e a gente está sempre tentando. Eu acho que hoje foi o dia do podcast que a gente discutiu mais saúde mesmo, assim, né? Tecnicamente falando. Normalmente a gente fala muito de gestão, muito de gestão, e eu acho que as pessoas às vezes precisam também ouvir um pouco disso, né? Então a gente termina passeando por vários temas aí, mas eu acho que nessa época talvez essa mensagem seja mais necessária, né? Eu acho que fiz questão de tentar trazer um pouco antes. Quando eu falei com você, deu start da abertura dos festejos. Sim. A gente ia falar na próxima semana, tivemos esse imprevisto aí, mas quando deu o start dos festejos, cara, e aí foi, na minha cabeça foi só assim, ó, domingo vai estar puxado, tem um concurso, a galera tá toda no concurso, zero cabeça para cuidar dos outros, né? E sexta e sábado, forró pegando. Falou, não, deixa eu levar Bruno logo lá, porque eu acho que essa mensagem é importante.
Lembro do curso ano passado, eu acho que era importante Sim. divulgar mais cedo também para as pessoas Sim. procurarem, porque eu acho que termina ensinando muito, discutindo muito, né? E outra coisa, boa parte dos trabalhos que são realizados lá são expostos lá também, né? Sim, Eu lembro que ano passado sim, tinham vários cartazes, sim, vários com murais certeza. expostos com os E trabalhos realizados a no gente hospital. publica bastante. A gente Que bom. publica bastante. Que bom. Fico feliz, meu amigo. Um Muito prazer. obrigado. Prazer é todo meu. Então, pessoal, boa noite. Muito obrigado. Claro, vão assistir depois. A gente não conseguiu transmitir ao vivo, perdão. Mas próxima semana voltamos com o nosso episódio ao vivo às 19 horas na segunda-feira. Não percam. Valeu, boa noite. Muito obrigado.